Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopses, lendo, comentando, analisando ideias de mangás enviadas por vocês para o meu e-mail. Se você tem vontade de ter a sua ideia lida, aqui na descrição tem o processo para você enviar sua sinopse. Atualmente a gente está lendo sinopses aqui enviadas em... Abril desse ano, é isso? Chegamos em abril desse ano ou eu tô confundindo? Não é possível. Pera aí, eu vou até conferir aqui. É isso aí, cara. Estamos em abril de 2022, atualmente, aí nas sinopses. E, bem, fiquem espertos, enviem para o e-mail certo. O e-mail está aqui na descrição. Se enviar para o e-mail errado, não vou receber. Consequentemente, né, não vai entrar aqui para a lista. Então, por favor, enviem para o e-mail certo e seguindo as regras. E já falando aqui em regras, né, tente resumir a sua sinopse. Envie ela com no máximo ali 5, 6 linhas, para ficar algo que eu consiga ler aqui, consiga analisar e isso não estenda muito o vídeo. O que não é o caso exatamente da nossa primeira sinopse. O cara enviou um texto aqui bem grande, né? Ele não conseguiu resumir aqui a ideia. Eu dei uma lida rápida e eu vou resumir esse texto aqui para o vídeo não ficar imenso, para não ficar aqui 5 minutos só lendo a sinopse, a ideia de história do cara. Então eu vou ler aqui o início porque é interessante e depois eu comento rapidamente o que é a trama em si. Não tem o título aqui, mas ele fala que é um jogo VR espacial que ganhou muita fama e o objetivo desse jogo é a conquista da galáxia. E para isso vários jogadores terão que meio que desbloquear nova tecnologia, blá 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 blá. Tudo no jogo pode ser vendido como NFT, o que significa que isso cria uma economia dentro do jogo que funciona na vida real. Então você ganha dinheiro real dentro desse jogo aqui no universo dessa história. Cada servidor é uma galáxia e quem controlasse ela receberia uma parte dos impostos que a empresa que lança o jogo, né, ganha em cada venda do produto, né, do jogo, das coisas dentro do jogo. Como cada peça do jogo, né, é algo que você pode vender, então você não tem como guardar em um inventário, começou a surgir dentro dos jogos piratas espaciais. Eles atacam naves que levam mercadorias para outros lugares. Depois vendem principalmente para jogadores que estavam começando e já queriam estar na frente. Ok, então essa aqui é a premissa básica do mundo. Eu achei bem interessante essa premissa básica. Aí aqui entra a parte que eu vou resumir porque ele descreve o que aconteceria ali sei lá, no primeiro capítulo ou num prólogo da história. A personagem principal ela chama Bianca, ela não tem um celular nem um óculos VR porque o pai dela não pode, os pais dela não podem comprar. Aí ela tem um amigo que faz parte desses piratas aí dentro desse jogo e ele empresta para ela, né, um celular e um óculos ali falando que tem como ganhar dinheiro rápido e tal. Ela entra, faz uma batalha, faz ali, né, uma batalha de invasão ali de uma dessas cargas, mercadorias, eles conseguem com a ajuda dela e aí ela consegue o dinheiro já ali na mesma hora, compra o celular e o óculos VR e mais ou menos a história vai ser trabalhando as questões de certos conflitos morais, pelo que o autor diz aqui, conflitos morais a respeito dela tá fazendo algo que, beleza, tá ali dentro da mecânica do jogo, né, permitido dentro do jogo, mas que seria moralmente duvidoso, já que tem pessoas realmente perdendo dinheiro com o ataque deles. Então, e aí eu já tô entrando aqui já na minha análise, né? Então acho que a parte interessante de abordar é realmente isso. Uma vez que isso está dentro das mecânicas de um jogo, porém tem pessoas perdendo dinheiro de verdade, é muito diferente de você fazer um assalto na vida real, considerando isso. E aí entra essas questões, né, realmente de moral e ética e como isso vai se comportar. Quer dizer, quando a gente está jogando um jogo, a gente geralmente entende que a gente está interpretando um papel de uma pessoa que não é a gente. E logo, dentro daquele ambiente virtual, todas as regras são disponíveis. Então, dentro daquele ambiente virtual, você pode cometer crimes, você pode agir de formas que você não agiria na vida real. Tanto por uma questão de criminalização, né? Você não agiria da vida real por conta das consequências de cometer um crime, etc. Mas também por conta moral, né? Então, num jogo como o GTA, você vai assaltar um banco, você vai fazer reféns e você vai matar reféns eventualmente, porque faz parte da mecânica do jogo, faz parte de interpretar aquele papel de um bandido, de um assaltante ali dentro de um jogo, mas você não faria isso na vida real, mesmo que tivesse oportunidade, mesmo que não fosse sofrer as consequências, talvez simplesmente por uma questão ética. E aí, quando a gente começa a trabalhar em um jogo onde as consequências daquele jogo elas se extrapolam para a vida real, talvez o papel que você assuma no jogo não comece a ser um papel tão distante assim da realidade. E aí talvez a história poderia trabalhar exatamente isso. Quer dizer, novamente, quando um ator está interpretando um papel num filme,
o personagem que ele está interpretando pode fazer as coisas mais escrotas, mais absurdas e mais abomináveis possíveis, sem que isso interfira diretamente, né, ali no ator. Afinal de contas, ele está atuando, é um filme, é tudo programado, coisa assim. É só para parecer que aquilo tudo está acontecendo, mas de fato nada daquilo aconteceu. Num jogo seria mais ou menos assim. É como se tudo aquilo estivesse acontecendo, mas dentro de um ambiente onde não está tendo vítimas reais. Porém, quando temos vítimas reais de certos acontecimentos, no caso aqui de um roubo, né? Como que isso se interpola com a realidade? Será que realmente fazer esses assaltos, né, ser um pirata espacial dentro da mecânica do jogo, roubar os itens de outro jogador, itens que talvez foram comprados com dinheiro e que significariam dinheiro e que podem gerar consequências na vida real daquela pessoa, não seria exatamente a mesma coisa dela fazer um assalto na vida real? Sabe? E eu acho que talvez algo que possa ser abordado ao longo da história é isso. Talvez, primeiramente, né, inicialmente na história, ela vai se abismando com isso e ela não entende as consequências dos atos que ela está tomando, né? Inicialmente ela vai só fazendo ali e tal, e beleza, é um jogo, como qualquer outro jogo que você jogou, né? Ela pode até usar exatamente esse exemplo de, eu já joguei vários outros jogos, em um jogo eu era uma assaltante, no outro jogo eu fazia não sei o que, eu era uma assassina e tal, e várias coisas, mas são um jogo, dentro do jogo pode. Só que aí ao longo, conforme ela vai vendo isso, e talvez vai melhorando e coisa do tipo, vai vendo notícias e coisa assim, ela vai percebendo que talvez realmente certas atitudes que ela está fazendo aí no jogo, por terem repercussão na vida real, talvez não seja só como um jogo normal. E aí isso pode tudo culminar em realmente alguns momentos onde pessoas que definitivamente sustentam a sua família a partir daquele jogo, né? A pessoa ganha dinheiro naquele jogo e aí com o dinheiro que ela ganha naquele jogo ele sustenta seus filhos, sua esposa, ou no caso a mulher sustenta seu marido, seus filhos, seus pais, etc. E aí por conta de um assalto que ela fez a pessoa, sei lá, perde a casa, não consegue mais pagar aluguel, etc. Tem consequências reais. E aí quando a personagem vai se tocar dessa questão de que o mundo digital não é mais só um mundo digital, ele faz parte do mundo real. E aqui a gente consegue traçar um paralelo até com realmente pessoas que têm a sua vida, o seu ganha-pão no mundo digital, né? Então, não é o meu caso especificamente, porque infelizmente o canal de desenho não é algo que dá muito dinheiro. Mas tem vários youtubers que vivem do seu trabalho aqui no YouTube, 100%. Ele faz os vídeos rendem dinheiro, esse dinheiro é o que ele usa para pagar suas contas, para pagar sua alimentação, para bancar a sua família, para custear, né, para conseguir sustentar a sua família. E muitas vezes as pessoas, sei lá, por conta de um movimento de hate, etc., ficam denunciando o canal do cara ou fazendo, né, o copyright strike ou algo do tipo, tentando fazer alguma coisa para derrubar o canal do cara. Como se aquilo fosse só tipo algo meramente digital, meramente tipo, ele é como se fosse perder a conta em um joguinho, sabe? Então, ele perdeu a conta do jogo, não vai mudar a vida dele, mas quando a gente está falando desses casos assim, realmente muda. Você derrubar o canal de um cara que se sustenta unicamente pelo YouTube é equivalente a realmente você tirar o emprego dele. Então seria como se você estivesse fazendo algo para a pessoa ser demitida no trabalho. Do ponto de vista digital, parece que é só, eu tô trollando o cara ali, ele vai perder o canal e beleza, sabe? É uma trollagem digital. Mas, dado o contexto, é realmente muito mais parecido com você ali fazer alguma coisa num ambiente de trabalho para aquela pessoa ser demitida. E aí perder o sustento dela, ela ter que procurar outro emprego, ter que procurar outra forma de sobreviver, literalmente. Então, eu acho que dá exatamente para traçar esse paralelo e colocar aqui dentro da história essa discussão que eu acho muito interessante e muito pertinente, inclusive para os dias de hoje, como eu pude falar aqui no caso de canais do YouTube, por exemplo. E, enfim, tem várias outras formas de renda digital que também acaba caindo na mesma questão. E isso também pode levar a discussão até para a própria empresa, de ela permitir ou não esse tipo de coisa, esse tipo de atividade, porque ela está ganhando dinheiro com isso, mas ela está ganhando às custas talvez de que muitas pessoas estejam perdendo. E aí entra naquele negócio de jogo de azar, etc. Enfim, dá para abordar uma imensidão de discussões aqui a respeito da nossa sociedade atual dentro desse mangá. O nome do nosso próximo mangá é As Valkyrias. O cara escreveu em inglês The Valkyries, sei lá como é. Enfim, eu acho que fica legal tanto em inglês quanto em português, então vou chamar de As Valkyrias. Após a Segunda Guerra Mundial terminar com a vitória do Eixo, a Alemanha nazista junto da Itália e do Japão dominam o mundo. Nesse meio tempo eles colonizam o espaço, indo de planeta em planeta escravizando novas raças para trazer para o planeta azul.
Eles também colonizam outros universos, passam de 100 anos e um grupo de garotas revolucionárias está disposto a derrubar esse império. E aí, entre parênteses, né, estava pensando em criar um multiverso dessa história, mas queria sua opinião. Bem, eu gostei da ideia, eu tenho essa curiosidade em histórias que trabalham com a vitória do eixo, porque a Segunda Guerra Mundial foi realmente uma repartição de duas diferentes ideologias muito fortes, né? É uma guerra muito clara entre mocinhos e vilões, no caso da Segunda Guerra Mundial, e a gente teve a sorte de... Eu ia fazer aspas, mas não, foi sorte mesmo. A gente teve a sorte de ter sido vencido por um lado que a gente considera os mocinhos. É claro que tem toda uma questão de que os vencedores são quem contam a história, mas quando a gente está falando de nazismo, a gente não tem discussão, não tem meias palavras. Então sim, os mocinhos venceram, ainda bem, mas existe sempre essa dúvida, essa curiosidade mórbida até, de caraca, como seria o mundo se o eixo tivesse vencido, se os nazistas tivessem vencido, se essa ideologia genocida tivesse vencido. A gente nunca iria saber sobre campos de concentração, a gente nunca iria saber sobre outras atrocidades que aconteceram, a gente talvez não iriam mais existir judeus hoje, né? A gente está aqui há 80 e poucos, 90 anos da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, curiosidade, as guerras, no tempo aqui de Mackay, de quando foi lançado o Mackay, fala que as guerras territoriais ocorreram há 73 anos atrás, que é exatamente no fim da Segunda Guerra Mundial no nosso mundo. Enfim, curiosidade aí para quem estiver vendo esse vídeo a respeito de Mackay. Enfim, então existe essa curiosidade, eu acho que é interessante trabalhar uma história onde acontece isso. E de fato, os cientistas nazistas, eles eram muito, muito à frente do seu tempo, muito inteligentes. E realmente o governo bancava isso de uma forma muito grande. Tanto que depois que teve, né, o resultado da guerra, depois que a guerra acabou, houve uma guerra, vamos dizer assim, interna entre as mentes, né, para conseguir as mentes nazistas. Então, teve vários cientistas nazistas que foram para os Estados Unidos, vários cientistas nazistas que foram para a União Soviética e lá desenvolveram suas armas, desenvolveram foguetes, etc. Todo o lance de mísseis, de aviões a jato e até de foguetes foi desenvolvido praticamente por cientistas nazistas. Então, não só ter a parte da curiosidade de se o eixo tivesse vencido, o que aconteceria com o mundo, mas também de que faz sentido realmente se eles tivessem vencido, se todo o empenho que foi colocado para criar armas de guerra fosse colocado para realmente ir explorar o espaço e etc., faz sentido realmente, porque os cientistas nazistas realmente eram muito à frente do seu tempo. E isso não é um elogio aos nazistas, mas sim reconhecendo que os cientistas deles realmente, tanto que eles que acabaram sendo ido, até muitos sofreram, não posso dizer, eu ia falar sofreram anistia, mas não é sofreram, né, a palavra certa. Enfim, muitos foram anistiados, nunca pagaram pelos seus crimes exatamente porque eles eram inteligentes o bastante para serem incorporados pelos países vencedores e falar, ok, fica elas por elas, você trabalha para mim e você não vai ser julgado. Então teve todo esse lance aí, mas eu não quero entrar em toda essa pauta mais do que eu já entrei aqui. De qualquer modo. Então beleza, a gente leva essa ideologia genocida para outras culturas, outros países, tipo, geralmente outros planetas. Geralmente a gente já costuma ver isso, né, na forma, sei lá, do Império Galáctico de Star Wars. Eu acho que no Duna também tem uma pegada assim de escravizado. Sempre tem essa questão do Império Galáctico, que geralmente é uma ditadura, é fascista, etc. Muitas vezes inspirado diretamente pelo regime nazista, como no próprio caso do Império de Star Wars. E aí a gente usa direto. Em vez de fazer uma inspiração, a gente já realmente trabalha com esse regime direto. E aí, a partir daí, a gente desenvolver realmente a questão das personagens, né, as Valquírias, um grupo de mulheres que faz sentido também dentro de um regime fascista. A mulher é considerada como inferior ao homem, né? Existe todo um lance de elevação na figura masculina e etc. E aí faz sentido realmente ser um grupo de mulheres que vai se revoltar contra todo esse regime. Aqui fica algumas problemáticas, digamos assim, para serem trabalhadas. Uma minha gata passou correndo ali, né? As duas estão ali. Enfim. Uma o poder que esse império vai ter e como que essas mulheres vão conseguir se erguer para realmente fazer um abalo a esse império, né? Aí vale a pena talvez estudar um pouco de Star Wars.
apesar de ser feito de uma maneira ali não tão política, digamos assim, mas eu acho que é bem trabalhada a questão da queda do Império, né? Precisa trabalhar essa questão política, porque é muito difícil para uma pessoa, ou mesmo um grupo pequeno de pessoas, conseguir realmente derrubar um império que controla planetas. Mas eu acho que dá para fazer, estudar bem e dá para fazer um negócio bem legal, fica aquela luta que parece praticamente impossível, mas daí você vai fazendo a história, a trama aí correndo de um jeito que você vai começando a tornar aquilo possível, mas sempre mostrando que é muito difícil. Uma coisa que delimita, né, um desafio interessante para a história é exatamente essa questão do desafio, não, que delimita muitas vezes um bom vilão, tipo o quão difícil ele é, o quão impossível de ser derrotado ele parece. E quando você está falando de um império galáctico, é algo completamente difícil de ser derrubado. Se um regime ditatorial no nosso planeta aqui, em um país, menor que seja o país, já é muito difícil de ser combatido, imagina, sei lá, um império, imagina um império galáctico, sabe? Então, só o fato de ser isso já torna isso algo mega desafiante, e aí, vamos dizer que você precisa trabalhar menos essa questão do desafio do vilão, porque ele já está imposto ali logo de cara. Só que aí, obviamente, você tem que trabalhar muito bem a jornada do protagonista para que ele consiga enfrentar esse vilão gigantesco, né? Sem que o leitor pense, putz, já era pra esse protagonista estar morto faz tempo. Se parece que é mais tipo burrice do império, digamos assim, burrice, né, do regime não matar ali o protagonista, e não que é a inteligência do protagonista conseguir trilhar o seu caminho sem ser morto. Eu espero que tenha deixado claro essa parte. A outra parte difícil é sobre o multiverso que ele falou. E aí eu acho bem complicado, bem complicado mesmo, que a gente está falando de estender a história completamente. Agora tá na moda, né, falar sobre multiverso por conta da Marvel e tal, do MCU. Mas eu não sei, eu acho que pode funcionar, pode trabalhar, e dá pra trabalhar até numa história menor, sei lá. Só que quando a gente fala sobre infinitas possibilidades, sobre um monte de coisa assim, tem que ser definido muito bem na ficção científica aqui da história o que é o multiverso, como que ele funciona exatamente, para que você possa encaixar isso de alguma forma ali. Eu não consigo atualmente vislumbrar como que eu encaixaria o multiverso dentro dessa questão aqui da história. Talvez uma coisa meio Rick and Morty ali e tal, não sei. Mas a princípio eu acho que não tem necessidade, que talvez seja uma complicação desnecessária para contar a trama, considerando que, como eu disse aqui, fazer um grupo pequeno de personagens enfrentar um império galáctico, né, multigaláctico, já vai ser difícil bastante. Então talvez não precise complicar mais essa história adicionando a questão do multiverso e etc. Ok, próxima sinopse. Acho que ele também não tem título. Não tem título. Vamos lá. Em um momento difícil, antes da Era Edo... Acho que era Edo, né? Tá falando do Japão, era Edo. Atarashimura era governada por um líder injusto, impiedoso e ganancioso. Ele ergueu um muro dividindo a vila entre os mais ricos e os mais pobres, deixando aqueles menos favorecidos morrerem na miséria. Um dia, 6 guerreiros fizeram uma enorme rebelião para derrotar o governante e trazer justiça e paz para aquela terra. Após a queda do líder, esses 6 heróis montaram seus próprios clãs em diferentes áreas do terreno. A paz reinou por aquela terra durante 12 anos, mas agora uma legião está ameaçando trazer mais uma guerra. Katsu, o herdeiro de um dos 6 clãs, irá fazer de tudo para que isso não aconteça junto com o seu amigo. Ok, interessante. Bem simples a ideia, né? Então, beleza, você tinha ali um lugar injusto, 6 guerreiros tornaram esse lugar justo, e agora tem gente querendo supostamente trazer a injustiça de novo. Me parece bem simples o que seria trabalhado aqui. Daí até fazer um one shot bem curto, na verdade, onde a gente apresenta aqui esse contexto rapidamente em 2, 3 páginas, né? Esse contexto da injustiça, dos 12 anos de paz, e aí beleza. A gente segue ali o Katsu, vê um pouquinho da vida dele para poder entender essa paz, né? Que a vila ali tá vivendo, que essa região, essa cidade tá vivendo. Afinal de contas, a gente precisa sentir, já que o lance da história, né, o conflito da história é a paz ser ameaçada, a gente precisa entender essa paz e gostar, digamos assim, né? Se identificar com essa paz para que a gente sinta a ameaça de acabar com essa paz. Então, a gente precisa conhecer o Katsu, que é o protagonista da história, em meio a como é a vida dele nesse ambiente de paz.
e aí a gente se afeiçoar tanto a ele, ao amigo dele, à vila, às pessoas da vila, etc. Talvez seja necessário ali algumas páginas com uma coisinha ali acontecendo de apresentação mesmo para a gente se importar com isso, para que quando for definido, olha, tem uma nova legião vindo, eles são, sei lá, de um novo império que está se erguendo, etc. Eles querem conquistar aqui a vila, querem agregar a vila ao império, e isso com certeza vai acabar com a paz que a gente lutou aqui durante 12 anos, né? E aí o leitor vai estar engajado com a história, pô, de beleza, vamos defender a vila. E aí eu acho que o lance vai ser realmente, né? O quão a gente vai se importar com a vila e com essa paz a ponto de conseguir comprar toda a trajetória. Eu acho que não só o Katsu e o amigo podem ser os protagonistas, mas talvez possa ter um protagonista, entre aspas, protagonista de cada clã, né? Talvez um personagem ali mais importante de cada clã e sendo o Katsu o grande líder. E talvez uma coisa que dê para trabalhar exatamente na história é o fato de você estar em 12 anos de paz. Ou seja, quando a gente está num ambiente de guerra, num ambiente caótico, as pessoas obrigatoriamente elas são, né, obrigadas, são levadas a se tornarem mais fortes, e fortes em todo sentido da palavra possível, para aguentar sobreviver naquele mundo injusto, naquele mundo duro, naquele mundo com guerras, com conflitos, etc. Em compensação, quando a gente está no ambiente de paz, as pessoas naturalmente se tornam mais enfraquecidas, digamos assim. Elas vão cultivar mais a arte, a cultura, a beleza, etc., porque elas estão no ambiente de paz. Ninguém precisa acordar e treinar que nem um condenado, afinal de contas, você não está ali treinando para sobreviver. Se você estiver treinando é mais pela arte, tanto que durante uma época de paz no Japão, o lance da espada virou uma questão de arte, uma questão de vou treinar, mas não era treinar para ter um combate real, para ir para uma guerra, mas sim treinar só para treinar, só pela arte de lutar e etc., realmente considerando aquilo como uma coisa cultural. E aí pode ser esse o caso da história, onde você tem o Katsu e vários dos membros ali desses clãs, né, treinando como uma coisa cultural. Então eles são as pessoas que sabem lutar, mas eles sabem lutar ali num ambiente controlado, onde ninguém vai se ferir, onde ninguém vai morrer de fato. E aí nesse momento eles precisam agora colocar isso aí à prova em lutas onde as pessoas vão morrer. E aí talvez seja exatamente um dos conflitos interessantes a ser colocado para que a gente tema pela segurança das pessoas, da vila, daquela paz ali que está sendo ameaçada. As pessoas aqui não estão acostumadas a lutar, enquanto os guerreiros que estão vindo de lá, que estão acostumados com a guerra, etc., eles estão vindo e eles estão acostumados. E agora a gente precisa aprender a se defender, aprender a lutar aquilo que a gente desaprendeu naqueles 12 anos. Isso pode levantar uma discussão, e eu sempre falo aqui sobre como uma história ela pode ser mais interessante se ela tiver um tema, uma discussão a ser abordada acima, né, ali dentro da trama, mas acima dos acontecimentos normais e tal, da empolgação da luta, da graça da comédia, da piada, etc. Ou mesmo do momento dramático ali, sei lá, de uma morte, de uma perda, etc. Mas ter ali um tema em si, uma discussão em si, e aqui pode abordar essa discussão exatamente sobre a paz, né? Sobre o que significa a paz e essa questão aí da luta, da guerra, de o ser humano está sempre em guerra e que a paz talvez torne as pessoas um pouco mais fracas, talvez um pouco mais ingênuas, e se isso é bom, se isso é ruim, sabe? É claro que a paz é algo bom, só que quando você está em um ambiente de paz, você precisa ao mesmo tempo se preocupar com a defesa porque outras pessoas estão num ambiente de guerra e pode exatamente acontecer isso. Então é uma discussão que existe no nosso mundo hoje, né? Inclusive sobre a bomba atômica, por exemplo. Fala, né? É justo que alguns países só tenham a bomba atômica, afinal de contas é o poder de destruir uma outra nação. Pô, mas se todas as pessoas tivessem, algumas nações vivem em guerra, algumas nações vivem em conflitos, algumas nações são governadas por completos malucos, que se tivessem acesso a esse tipo de tecnologia, esse tipo de arma que pode destruir uma nação, talvez já teriam usado, já teriam destruído e o mundo já estaria numa outra guerra, né? Muito se diz que a gente só não teve uma terceira guerra mundial até hoje, exatamente por conta da bomba atômica, né? O fato das pessoas, né, de alguns países terem a bomba atômica, e se eles decidissem usar essas bombas, o mundo inteiro estaria destruído, faz com que a guerra não aconteça, que ela fique meio que por debaixo dos panos, que ela fique ali só na Guerra Fria mesmo, só na ameaça, porque se ela se escalasse de verdade para o uso de uma arma dessas, acabou o mundo. Exatamente, né? Aí fazendo propaganda do meu outro mangá, eu já fiz aqui uma propagandinha de Makai do meu outro mangá, exatamente o que acontece em Hooligan, né? Acontece uma terceira guerra mundial e essa guerra acaba com a sociedade como a gente conhece. Então, é algo que dá para talvez
trabalhar nessa história aqui. Essa questão das armas, de ter as armas, de ter um exército ativo. Que talvez quando você está em paz você não precisa disso. Isso parece inútil, mas se você corre o risco de ser invadido, aquilo se faz útil, se faz necessário de alguma forma, por mais infeliz que seja, né? Esse é o mundo que a gente vive, é um mundo onde você pode ser atacado e quando você for atacado você precisa estar preparado, infelizmente. Viu? Como dá, mesmo numa história que parece simples, dá pra gente abordar uma discussão um pouco mais profunda a respeito da nossa sociedade e fazer o leitor pensar, botar o tic-tac para funcionar e pensar sobre o próprio mundo onde ele vive e a própria situação da vida dele. Isso seria muito legal. Última sinopse de hoje. Minha voz começa a falhar, eu vou lendo muito, minha voz começa a falhar. Última sinopse de hoje chama-se Segunda Chance. 7 homens que deveriam estar no inferno vão para um lugar estranho assim que morrem. O inferno deve ser estranho. Uma entidade chamada Juiz surge. Como que é o nome? Não é Limbo que chama, Caramba, esqueci o nome. Purgatório, isso aí. Então é o Purgatório. Uma entidade chamada Juiz surge e explica que eles estão no Purgatório. Era só continuar lendo a sinopse. Eu fiquei aqui tentando lembrar a droga da palavra, era só continuar lendo. A fronteira entre o paraíso e o inferno, onde terão uma segunda chance para alcançar o paraíso. Eles participarão de um pequeno torneio e somente um deles poderá escapar do mundo do sofrimento. Achei estranho. Para ir pro paraíso você vai para um torneio? É um torneio de bondade? Não sei, eu achei bem confuso. Achei interessante a ideia, porém confuso. Se fosse uma pegada meio Valhalla, faria sentido. Tipo, na mitologia viking, né? Se você morre em batalha, você vai pro maior paraíso que eles têm, que é o Valhalla, que é banquete eterno, comida sem parar, bebida e festa infinita. E se você morre em outras situações, você vai, sei lá pra onde, pro Hell, eu acho, né? Que é o inferno. Daí até em inglês absorveu essa palavra, né? Já que o inglês, a língua inglesa é uma língua que vem exatamente da língua nórdica, que vem do ângulo, né? Então, beleza. E aí, nesse sentido aqui, faria sentido como se você não fosse pro Hell direto, você fosse para esse purgatório, e aí no purgatório você iria combater. E aí só os vitoriosos desse combate iriam pro Valhalla, enquanto os outros iriam pro Hell. Aí faria sentido. A não ser que a ideia seja realmente ter uma espécie de reviravolta, onde por algum motivo, quando você consegue vencer em luta, os outros você vai pro paraíso, os outros vão pro inferno. Paraíso cristão, digamos assim. Aí pra mim fica bem confuso. Mas eu acho que no lance do Valhalla funciona. E aí você já tem toda essa mitologia já meio que pronta pra só fazer aquilo. E aí beleza, você só um mangá ali, torneiozinho, luta, umas luta da hora. Cria ali um pouco de questão do passado dos personagens, do porquê que eles estão ali, né? Então eu acho que pode ser interessante essa parte de você explorar. Eu já teve um mangá aqui, exatamente com a mesma mecânica de torneio, que eu falei a mesma coisa, sobre você apresentar os personagens em meio às lutas ali através de flashbacks, uma pegada meio Naruto. Você, já que o negócio é só luta, só porra o tempo inteiro, durante as lutas você vai mostrando ali alguns flashbacks da história daquele personagem, nesse caso que eles estão mortos, né? Mostrar talvez como que eles morreram, que é uma curiosidade que os leitores vão ter. Mesmo talvez você não precise mostrar diretamente como eles morreram, mas talvez deixar entender, dar aquela dúvida, deixar um pouco atrás da orelha também é bom ali nesses casos. Mas daí mostrar um pedaço da vida deles para mostrar por que eles estão ali e até isso servir para garantir a motivação deles de ir pro paraíso, né? Por que eles querem fazer essa passagem? Por que talvez eles sejam merecedores? Por que o leitor deveria torcer para que um deles fizesse essa passagem, por exemplo, e para que outro não fizesse? E por aí vai. Então, através desses flashbacks, dessas memórias, etc., a gente conseguiria ir trabalhando um pouco os personagens, desenvolvendo os personagens, ao menos os mais importantes ali para a história, e claro, o protagonista em questão para que o leitor possa torcer por ele e ficar feliz quando ele conseguir, ou triste caso o final seja um final triste e ele não consiga. Enfim, de qualquer modo, acho bem interessante aqui como que dá para trabalhar. Poderia ter uma reviravolta se for uma parada mais realmente cristã, de tipo, sei lá, o protagonista ele iria vencer, mas aí ele percebe pela história do outro que o outro merece mais e tal, coisa do tipo, e aí ele se sacrifica, ele tipo deixa o outro vencer ou algo do tipo, e aí por ser exatamente uma parada mais no modelo cristão, onde você é elevado mais pela bondade, etc. Esse cara foi bondoso e aí os dois vão. Ele conseguiu conceder a graça
para o outro, que ele julgou que era mais merecedor que ele, mas também por ele ter colocado alguém, né, o desejo de alguém na frente do seu desejo próprio, né, ele também acaba sendo elevado. Apesar de que isso funcionaria também na versão do Valhalla, considerando que para ir para o Valhalla você tinha que morrer em combate. Então ele poderia, ao se deixar vencer, ser considerado como se ele tivesse morrido em combate. Né? Ele morreu na morte. Seria até um negócio meio poético de ele ter morrido na morte. Acho que poderia funcionar com um negócio bem interessante. Seria até uma frase legal para se terminar esse lance de que ele morreu na sua própria morte. Ou algo do tipo. Ficou meio besta agora eu falando. Mas eu acho que ficaria legal na história, dado todo o contexto e tal. Aí eu acho que funcionaria assim. Eu gostei, cara. Até fazer uma historinha fechadinha, 30 páginas ali, 30 e poucas páginas. Perfeito. Aconselho realmente o lance, dar uma pesquisada aí no lance da mitologia nórdica. Acho que dá pra funcionar bem legal. E daí você já cria todo um design de personagens com base nisso, etc. Dá pra fazer várias coisas legais. E aí também mostrar por que eles não morreram em combate. Por que eles não foram direto pro Valhalla. Sendo que, né, eles são dessa cultura. Por que eles não foram assim? De repente eles eram de outra cultura. Uma cultura que não acreditava, dá até para abordar essa questão das religiões, das mitologias, né? Ele era de uma cultura que não acreditava e daí quando chegar lá, opa, a verdade aqui é a cultura, é a mitologia, a religião nórdica que funciona. Então, agora vocês que não sabiam que era assim que funcionava, agora vocês vão ter uma batalha, vocês vão ter um teste, vocês vão ter aqui um exemplo da mitologia viking na cara aqui, na mitologia nórdica, na cara aqui, para vocês fazerem essa batalha e poderem ir ou não pro Valhalla. E essas foram as sinopses de hoje. Muito obrigado para você que assistiu, muito obrigado para você que chegou até aqui no final do vídeo. Deixa aqui seu comentário para mim, eu cheguei até o final. Deixa seu like também para dar uma força pro canal. Me segue nas outras redes sociais, direto tô postando stories lá com desenhos, etc. Tem algumas dicas rolando lá pelo Instagram também. E eu vejo você em um próximo vídeo. Falou, é nóis!